Oi pessoal, eu sou a Isabel. E eu sou a Giovana. Nós somos da turma de mecânica do curso de Engenharia Metalúrgica e hoje nós vamos tratar nesse vídeo um assunto bem legal do nosso cotidiano, que é sobre o nosso equilíbrio em bicicletas. E a gente vai destacar nesse vídeo para vocês a importância da estática, que é o que nos mantém em equilíbrio. Bem, então antes de explicarmos como realmente funciona o equilíbrio nas bicicletas, a gente vai falar para vocês dos princípios da estática que ajudam a nos equilibrar nas bicicletas. Esses princípios fundamentais da estática, aplicados ao equilíbrio em bicicletas e em veículos de duas rodas, envolvem forças, momentos de forças, pontos de apoio e condição de equilíbrio estático. Mas calma aí que a gente vai explicar cada um deles para vocês. Então, primeiro ponto, forças. Já é uma grandeza conhecida da gente, né? É o que causa a mudança no estado de movimento ou de repouso de um objeto. E essas forças são representadas por vetores. E no caso da bicicleta, as forças podem incluir a gravidade, forças aplicadas pelo próprio ciclista, como no pedal, e em outras partes da bicicleta também, como a gente tem que enfrentar também a resistência do ar ao pedalar. Segundo ponto, momentos de forças ou os torques. O momento de força são responsáveis pela rotação e são influenciados pela magnitude da força e pela distância ao ponto de rotação. No caso das bicicletas, os momentos de força são importantes para o equilíbrio, pois eles vão afetar a estabilidade e a capacidade de manter a direção. Terceiro ponto, que é o ponto de apoio. E esse ponto de apoio é o local de suporte, como o eixo das rodas, e eles vão desempenhar um papel crucial na estabilidade, pois eles vão determinar a base de suporte e a capacidade de resistir às forças e aos momentos que estão atuando nela. Quarto e último ponto, que é a condição do equilíbrio estático. A condição do equilíbrio, ele pode ocorrer quando as forças e os momentos dessas forças se anulam. Esses princípios permitem projetar e controlar adequadamente as bicicletas, garantindo a estabilidade durante a condução. Agora sim, a gente vai para a parte que interessa. As bicicletas, elas são um meio de transporte movido à energia humana, muito comum no nosso meio, além de ser muito eficiente e que tem diversos benefícios para a saúde e para o meio ambiente. E então, vocês já pararam para pensar como conseguimos ficar equilibrados nas bikes? O que sabemos sobre como as bicicletas convencionais se mantêm em pé é que quando uma bicicleta em movimento começa a se inclinar para o lado, ela também se dirige um pouco para esse lado automaticamente. O resultado é que as rodas voltam para baixo do centro de massa, mantendo a bicicleta em equilíbrio. E aí existem 3 mecanismos principais responsáveis por isso. Eu vou apresentar o primeiro deles para vocês. O primeiro mecanismo é que, por causa da inclinação para trás do eixo de direção de uma bicicleta, sua roda dianteira toca o solo de fato ligeiramente atrás desse eixo. Isso significa que quando a bicicleta se inclina para a esquerda, a força do chão para cima atua no sentido de virar a roda e o guidão para a esquerda, ajudando a bicicleta a virar as rodas para baixo do centro de massa. Em segundo lugar, é que o peso da roda dianteira e do guidão de uma bicicleta é geralmente distribuído um pouco à frente do eixo de direção. Então, quando a bicicleta se inclina para a esquerda, a tração para baixo dessa massa é o que também ajuda a virar a roda dianteira para a esquerda. O terceiro é que há, de fato, um efeito giroscópico nas rodas, contribuindo para orientar a direção da trajetória da bicicleta. Que aí, né, ao tentar inclinar um objeto girando, faz com que o objeto se incline, como se você estivesse empurrando ele com um ângulo de 90 graus, de onde você, de fato, o empurrou. Parece assustador, né? Mas basicamente o efeito do seu torque fica para trás de onde você empurrou. Agora pensei comigo, imagine isso aí acontecendo verticalmente numa bicicleta. E você pode ver que a precessão giroscópica da inclinação para a esquerda na bicicleta faz a roda dianteira virar para a esquerda novamente, ajudando a direcionar suas rodas para baixo do centro de massa. Eu não sei se vocês perceberam, mas na minha explicação anterior eu falei sobre um conceito novo, pelo menos pra mim, né? Mas acho que pra vocês também é. Eu falei de um conceito de precessão giroscópica. Será que você se ligou e sabe o que é isso? Vem que eu vou te mostrar rapidinho. Então vamos para um experimento bem simples. A gente vai começar segurando uma corda solta em um dos eixos desse pneu. E aí, por causa da força-peso aplicado no centro de gravidade da roda, ela cai com o eixo na direção vertical, como a gente pode ver aqui. E aí, em seguida, a gente vai rodar essa roda em um certo sentido de rotação e com certa velocidade angular. E aí, segurando a roda apenas pela corda, a gente percebe que o disco não cai, porém ele executa um movimento giratório em torno da corda, chamado de movimento de precessão. Agora se liga só, por causa do movimento de rotação do pneu, em um momento angular, é representado por um vetor na mesma direção do eixo da roda. E aí a força-peso cria um torque sobre a roda que tende a mudar essa direção do vetor no momento angular. E aí, para compensar essa mudança, a roda começa a se precessionar. Assim, se girarmos a roda no sentido contrário, acontece o mesmo movimento, só que tudo oposto. E aí esse efeito ele é chamado de conservação do momento angular, que explica por que é mais fácil se manter em equilíbrio na vertical em uma bicicleta quando as rodas estão girando. Assim, quanto maior a velocidade angular das rodas, mais difícil
de cair, né, de levar um tombo, ou de mudar a direção do vetor do momento angular. E também a gente não pode deixar de falar para vocês sobre a geometria e o design das bicicletas, que contribuem para o equilíbrio, obviamente, né? E aí a posição do centro de gravidade em relação à área de apoio formado pelas rodas é um aspecto muito importante, porque o centro de gravidade, ele é o ponto de equilíbrio onde a massa do objeto é concentrada. E aí, para garantir essa estabilidade aqui, o centro de gravidade, ele deve estar dentro da área de apoio formado pelas rodas. E a área de apoio é a região entre os pontos de contato das rodas com o solo. E quanto maior ela for, maior será a estabilidade. E aí entra também o design do quadro da bicicleta, que ele vai influenciar a posição do centro de gravidade, assim como o ângulo do garfo dianteiro, que afeta a estabilidade direcional. E aí, com isso, o que é que a gente sabe? Que a distribuição equilibrada do peso entre as rodas dianteira e a traseira também é super importante. E se nós repararmos na estrutura da bicicleta, o guidão e os pedais têm funções essenciais, tanto no controle do equilíbrio como na direção da bicicleta. Ao inclinar o guidão, ocorre uma mudança na trajetória e na direção da bicicleta. E ao aplicar força nos pedais, isso impulsiona o movimento para frente. Esses dois movimentos afetam diretamente o equilíbrio na bicicleta, fazendo com que o ciclista tenha que fazer ajustes sutis, tanto no peso do seu corpo, como no movimento do guidão, para contrabalancear os momentos de força que são gerados. Além da geometria e do design, outro fator importante para manter o equilíbrio em cima de uma bicicleta é o próprio peso do ciclista. O ajuste adequado do corpo e a distribuição de peso entre a roda dianteira e traseira são essenciais para se manter a estabilidade durante o ciclismo. E nós vamos ver melhor a importância disso. A posição básica do corpo no ciclismo envolve deixar o corpo inclinado para frente, os braços levemente flexionados e os olhos sempre olhando para frente, dessa maneira. Ao adotar essa posição, o peso do ciclista ele é naturalmente distribuído entre as rodas dianteira e traseira. No entanto, a gente tem sempre que levar em consideração a velocidade, o terreno e as manobras a serem realizadas, porque dependendo dessas variáveis, a nossa posição de equilíbrio pode alterar, para evitar a queda. Uma variação dessa posição básica é quando precisamos subir ladeiras ou colinas. Nessa situação, temos que aplicar uma força extra nos pedais e distribuir parte do nosso peso do corpo para a roda traseira. Isso vai proporcionar maior tração e evitar que percamos aderência na roda dianteira. Para fazer isso, o ciclista ele tem que levantar levemente o seu quadril do assento da bicicleta e inclinar o seu corpo para frente, como mostra aqui. Por outro lado, em descidas íngremes ou frenagens, é importante transferir mais peso para a roda dianteira. Isso vai aumentar a aderência da roda dianteira com o solo, proporcionando maior estabilidade na hora da frenagem. E para fazer isso, o ciclista deve inclinar o seu corpo para frente e mover o seu quadril para o banco da bicicleta. Ao realizar curvas, a distribuição do peso também é crucial. Nesse caso, é recomendável que o ciclista incline o seu corpo para a direção que está realizando a curva. Por exemplo, se formos fazer uma curva para a direita, é recomendável que se incline o corpo para a direita também. Isso vai proporcionar uma maior aderência na roda dianteira, o que vai nos dar maior tração e controle. No entanto, esse nível de inclinação e a inclinação da bicicleta também pode variar de acordo com o tipo de curva que você tem que fazer. No caso de curvas suaves, basta que a gente incline um pouquinho o nosso corpo para poder direcionar a bicicleta e manter o nosso equilíbrio. Já em curvas com uma angulação mediana, nós precisamos inclinar também a bicicleta para poder guiá-la. Enquanto que em curvas mais fechadas, com uma angulação menor, nós precisamos inclinar tanto o nosso corpo quanto a nossa bicicleta, para assim poder manter a nossa aderência da roda dianteira. Só que são casos e casos, né? Por exemplo, em ciclistas profissionais e mountain bikers, eles andam em uma velocidade muito mais elevada, tendo que fazer uma inclinação do seu corpo diferente, para evitar a queda e manter o seu eixo. Como, por exemplo, aqui, ele fica praticamente deitado no chão, né, para fazer a sua curva. Só que no caso do nosso dia a dia, nós não vimos isso aqui com frequência, né? Porque justamente você tem que levar em consideração todas as variáveis envolvidas e adaptar para a sua situação. Durante o equilíbrio em bicicletas, várias forças de reação estão em jogo, e essas forças atuam no ponto de apoio das rodas e são essenciais para manter o equilíbrio do sistema. No ponto de apoio das rodas, existem forças de reação vertical e horizontal. A força de reação vertical é o que conhecemos como a força normal, e ela age de forma perpendicular à superfície de contato entre a roda e o solo. Essa força é responsável por contrabalancear o peso da bicicleta e do ciclista, garantindo que o sistema permaneça em equilíbrio vertical. Já a força de reação horizontal surge como uma resposta à aplicação de forças laterais no guidão e de força propulsora nos pedais. Aqui nós temos um exemplo da fase propulsora, que acontece entre 0 e 180 graus da nossa pedalada. A nossa pedalada gera um movimento de 360 graus e entre o topo ali, meio verdinho, até embaixo da metade azul, são os 180 graus da fase de propulsão. A força de reação horizontal permite o ciclista controlar a direção do movimento e a contrabalancear os momentos de força gerados durante a pedalada. Mas então, Bel, o que a gente consegue perceber é que o equilíbrio em bicicleta envolve diversas áreas, né? Isso mesmo, Gil. O equilíbrio em bicicletas é um fenômeno que envolve princípios mecânicos, mas também inclui os outros fatores relacionados à dinâmica para o controle da bicicleta. E do ponto de vista mecânico, o equilíbrio de bicicleta pode ser explicado pela conservação do momento angular.
Quando uma bicicleta está em movimento, o giro dos pneus cria um momento angular que, combinado com o posicionamento do ciclista e a distribuição de massa da bicicleta, permite que ele mantenha o equilíbrio. Na conservação do momento angular acontece isso aqui. Como o pneu vai estar girando, vai estar continuando o seu movimento, se eu aplico uma força em um ponto dele, ele não vai tombar ali onde eu apliquei essa força. Essa força vai continuar e a força resultante dela só vai sair lá na frente depois de 90 graus. Então acontece o quê? Se eu empurro o pneu em cima, essa força vai sair lá na frente. Então, empurro o pneu em cima, ele vai entortar na frente do pneu, entendeu? Ele não vai entortar em cima, que foi onde eu empurrei. Porque a conservação do momento angular vai fazer com que essa força saia lá na frente depois de 90 graus. Isso permite que a bicicleta tenha um equilíbrio. Isso e vários outros fatores que a gente comentou também. No entanto, o equilíbrio em bicicletas também envolve fatores dinâmicos, como a estabilidade direcional e a resposta aos comandos do ciclista. A interação entre as forças aplicadas ao guidão e a posição do corpo do ciclista e as características do terreno, eles vão influenciar no equilíbrio e a estabilidade da bicicleta. Além disso, a habilidade do ciclista de manter o equilíbrio em cima de uma bicicleta está intimamente ligada com o controle motor, que é uma área de estudo da biomecânica. A coordenação dos movimentos, a percepção sensorial e a capacidade de ajustar a postura e a distribuição do peso são aspectos importantes para manter o equilíbrio em cima de uma bicicleta. Enfim, embora a mecânica seja um componente essencial para o estudo do equilíbrio em bicicletas, essa abordagem ela vai envolver uma questão multidisciplinar, que combina princípios mecânicos, dinâmica, controle motor e biomecânica. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e tenham entendido melhor sobre como funciona o equilíbrio em bicicletas. Se você gostou, deixe seu joinha e compartilhe com um amigo. Tchau! Tchau, tchau!